acho que nós temos condições, com a militância inclusive, de discutir, debater com a sociedade esse problema de a votação a respeito da reforma política com os votos fechados provavelmente não deve passar. Você considera que isso foi uma derrota para o esquerda conseguir aprovar o voto de lista e o financiamento público? Não fazer reforma política é uma derrota para o país, para a sociedade, porque esse sistema político está condenado. Todo mundo fala contra o Caixa 2, todo mundo fala com o abuso do poder econômico, todo mundo fala contra os candidatos que não deviam, né, poder se apresentar, mas aí não faz a reforma política. Então nós precisamos encontrar uma saída para isso, ou um plebiscito, ou uma constituição, poderes constituintes para o próximo Congresso. Eu prefiro que esse Congresso faça a reforma. O PT está lutando, está insistindo nisso. PT, DEM, PPS, PCdoB e uma parcela importante do PMDB. A resistência está nos partidos PR, PTB, PP e o PSB, que está muito contra também. Nós vamos continuar o diálogo. Se não é lista fechada, o sistema uninominal, como nós votamos hoje, só existe no Brasil e na Finlândia. Como a Finlândia não tem nada a ver conosco, né? Todo mundo sabe, só existe no Brasil. Por alguma razão, só existe no Brasil, não está dando certo, né? Porque esse discurso que quem escolhe os deputados são os eleitores, né? O partido é quem escolhe os candidatos. O partido não deixa ninguém ser candidato que o partido não queira. E hoje não consulta os filiados, com raras exceções como o PT. Na lista fechada você só pode formar a chapa consultando os filiados e proporcional. Os partidos vão se fortalecer. Aí diz, não, mas hoje é o eleitor que coloca os deputados na lista. Na imensa maioria dos casos é o poder econômico. E o poder econômico é o financiamento privado. Está relacionado depois com todas essas mazelas que nós estamos vendo. Emendas dirigidas, cargos ocupados por indicação política, licitações dirigidas. Aí vem todo esse cenário, tá? Toda hora nós somos surpreendidos através de investigações da Polícia Federal ou de denúncia. Agora surgiu lá no Rio Grande do Sul todo esse escândalo em torno do PSDB, do DEM, do PMDB e do PPS. Está lá, da Ieda Cruz. Em grande parte está sendo escondido pela mídia nacional. Mas tem de gravação, de declaração, teve um suicídio, está no meio, um ex-marido, vice-governador que fez as denúncias. É um escândalo. Teve o caso agora da Camargo Correia, que veio a público. Se nós queremos acabar com isso, temos que fazer reforma política. Se não é isso, eu voto distrital misto proporcional, porque eu voto distrital majoritário não dá para fazer no Brasil. Vai implodir a federação, vai implodir o país. Uma reforma precisa ser feita. Com relação ao PT e a disputa com o PSDB, em alguns estados, como é o nosso caso aqui, os dois partidos estão juntos numa aliança administrativa ao governador Cid Gomes aqui no caso, e tem outros casos Brasil afora. Qual é o conselho que você vai dar para o PT do Ceará nesse sentido? O PT tem possibilidade de fazer uma aliança eleitoral com o PSDB nos estados? Essa questão lá de Belo Horizonte, né? Os dois se uniram, mas aí acabaram quase perdendo. E aí, como é que você vê essa união nos estados? Você pode fazer aliança com partidos até de direita, dependendo da conjuntura. Nós fizemos com a Frente Liberal contra a ditadura militar, quando ela se descolou da arena. Vocês são jovens, não se lembram disso, não sei. Faz 25 anos isso, né? A Frente Liberal foi criada como uma dissidência da arena, rompeu para não apoiar Paulo Maluf no colégio eleitoral e depois apoiou a campanha da direta. Eu subi no palanque, né, apoiando, eu era o responsável, eu era o representante do PT na frente das diretas. Eu representava o PT de São Paulo, mas naquele momento era o partido. Eu trabalhava ao lado do Lula na campanha das diretas. Né? Nós dialogamos, conversamos desde o MR8 e o PCdoB até o PFL em setores da arena, que depois foram se desgarrando tudo. Você pode fazer alianças, por exemplo, no momento da crise agora, o Brasil podia ter se unido. O PSDB, o DEM e o PPS não quiseram. Inclusive tentaram impedir várias medidas que o presidente propôs para superar a crise, que infelizmente nós superamos, e as medidas foram corretas. Né? Mas podia ter se unido. Na reforma política nós podemos estar junto com o DEM, nós estamos junto com o DEM na reforma política. E podemos estar, o vice-governador do Jorge Viana, no seu primeiro mandato, foi um tucano, né? Uma pessoa, aliás, fantástica, eu conheci, faleceu, infelizmente, ainda no final do mandato do Jorge Viana, porque tinha uma doença grave. Fizemos uma aliança, porque lá o problema era o narcotráfico, o crime organizado tinha tomado conta do Estado. Tinha que fazer uma aliança até subpartidária para tirar o Estado das mãos do crime organizado, do narcotráfico. Era grave a situação do Estado. O Acre tem 400 mil habitantes, é um Estado pequeno,
Hoje é outra realidade, depois dos 12 anos de governo que nós temos, e Rio Branco também é uma outra cidade, mas foi construído com muito apoio do governo federal. Como você pode participar de uma administração aqui, como a do Cid Gomes, em conjunto com o PSDB, eu não vejo nenhum problema. Agora, o PT e o PSDB têm projetos diferentes, né, para o país, divisões sobre os principais problemas do país, sobre o papel do Estado, né, e a realidade mundial está vendo quem tem razão nisso aí. Né. Então, o PSDB já governou o Brasil 8 anos, nós já governamos 8, se pode comparar. Eu não vejo o PSDB e o PT se unindo, né, num programa comum para governar, mas alianças tópicas, né, e locais ou regionais pode acontecer. Nossa, ninguém vai. Em muitos locais, na minha cidade mesmo que eu vivo hoje, Vinhedo, durante 8 anos o PT foi vice de um tucano, que era covista, ligado ao ex-governador Mário Covas, e governaram a cidade muito bem. Né? E tem casos, o PT fez alianças com o PSDB nas prefeituras, né, em muitos locais. O vice, se não me engano, acho que não tenho certeza que foi, o vice-prefeito do primeiro mandato de Gilberto Faria Nova Iguaçu era do PFL, do DEM hoje. Zé, essas coisas. Qual a importância da mídia alternativa, principalmente nós blogueiros, em defesa do governo Lula, enquanto a grande mídia não divulga as grandes realizações do governo Lula durante o primeiro mandato e o segundo? E nós, blogueiros, defendemos e colocamos muitas denúncias contra o PSDB que a mídia esconde. Você já respondeu, mas já respondeu. Gostaria de ver o seu comentário. Não, o pluralismo na imprensa é muito importante. Né? O Brasil, inclusive, precisa de uma lei de imprensa, porque agora o Supremo revogou a leitura da ditadura, não precisava revogar a parte do direito de resposta, porque é uma legislação até razoável, vai ter que ser feita outra, porque não pode ficar sem. No caso de crime contra a honra e imagem, tem um Código Penal e Civil, mas não basta, precisa ter uma tramitação quase sumária, no meu entendimento, não pode ser a tramitação que existe nos códigos de processo civil e penal. E o país precisa regular a mídia, porque o único país que tem a mídia não é regulada é o Brasil, porque os Estados Unidos o Canadá para citar alguns, a França a Espanha Portugal a Argentina agora fez uma legislação, nem estou pedindo que faça da Argentina, eu quero ter uma mais moderada, né? Mas o Brasil precisa, e precisa de mais pluralismo na mídia. Santa Catarina, por exemplo, hoje só tem, até o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça contra o cartel, só tem um meio de comunicação, quer dizer, não é só um jornal, uma rádio, um grupo que domina tudo. No Brasil nós temos uma situação que é inédita no mundo, entendeu? Não tem regulação e precisa democratizar. Isso agora vai ter a Conferência Nacional de Comunicação da sociedade, vai haver um debate. Eu acho que nós devíamos construir no país nos próximos anos um outro modelo de comunicação, sem evidentemente interferir na liberdade de imprensa, de comunicação, sem interferir no trabalho do jornalista, sem interferir nas empresas de comunicação. Você não pode censurar, você não pode querer toler. A grande mídia favorece a candidatura do Zé Serra? Tende a favorecer, por N razões, entendeu? Ou por concordância política, ou por interesses econômicos, entendeu? Mas não necessariamente, depende. Às vezes você pode dividir, você pode... O que eu não gosto é de hipocrisia. Eu preferia que a imprensa publicasse um editorial, posição clara, como acontece em muitos países do mundo, entendeu? E não ficar editorializando matéria, entendeu? Ou publicando matéria para justificar editorial, entendeu? Ou vice-versa. Mas é uma questão que o país vai amadurecendo, essas coisas vão resolver. E a internet, não só a internet, mas quando a televisão chegar aqui, que eu espero que aprove até 2029, a gente tenha televisão, e que as telefônicas possam produzir conteúdo, e que tenha a cota nacional, de conteúdo nacional, e tenha também, certo? É mais importante que a cota, fundos e financiamento para a produção independente, você vai ter muito mais opções de emprego e também opções de conteúdo fora do que nós temos hoje. Certo? E fora que nós sabemos que grande parte dos canais de rádio e televisão dos estados são propriedade de grupos políticos, de famílias, tudo. Não estou querendo tirar a propriedade deles, nem impedir eles terem, não. Só que fique claro que é isso e que tenha mais opções que outros possam ter também, para ter pluralismo na sociedade. É só isso. Desculpe, eu tenho que ir por causa do meu debate. Tem um pessoal que está na plenária.